Oi, Karen. Boa tarde. Acender um incenso aqui, botar no quadro. Tudo bem? Deixa eu acenar. Ô, mana, como esse vídeo vai ficar salvo, eu já vou ir me apresentando enquanto não entra as pessoas. Bom, meu nome é Andressa, eu tenho 22 anos. Esse vídeo é um apoio dos Janelas Abertas da UFJF, então eu agradeço ao UFJF por essa oportunidade de estar aqui falando e inteirar a importância do apoio, né, para mulheres negras. É importante que as mulheres negras sejam pagas para fazer as produções artísticas, para falar dos temas que a gente está estudando. E gentrificação, ele é um tema que circunda várias áreas, né? Porque ele é da geografia, ele é da sociologia, ele é das artes. E aí, eu não sou nenhuma especialista em gentrificação, como eu falei, eu tô aqui pra construir saberes, sabe? Pra gente junto construir saberes. E é isso. Oi, mãe, tudo bem? Olá. Gente, eu vou esperar mais 5 minutinhos pra ver se entra mais gente. E aí eu vou começar a falar, tá bom? Pra quem entrou agora, eu tô só esperando mais 5 minutinhos pra ver se vai entrar mais alguém. E aí eu vou começar a falar, tá bom?
Gente, eu vou começar a falar então, tá? Porque já deu 6h10, e aí qualquer coisa, quem for entrando, se tiver alguma dúvida, é só escrever aí que eu vou lendo e vou respondendo, tá bom? Pra começar, eu vou começar pelo significado da palavra, né? Gentrificação. Gentrificação, ela vem de uma palavra em inglês que significa, que é gentry, é Gentry. Eu não sei se eu tô pronunciando certo. E é uma expressão inglesa que significa rico, que é dos anos 60, e quem fala sobre isso é uma mulher em Londres nos anos 60. E, bom, a gentrificação começa quando em Londres tem um bairro de trabalhadores e uma classe rica começa a se interessar por esse bairro e eles começam a ocupar esse bairro. E aí as coisas vão ficando tão caras que essas pessoas, esses moradores originais desse bairro, eles têm que se mudar porque o modo de vida não comporta mais, não tem como mais pagar as coisas do próprio bairro. E é isso que acontece na gentrificação. A gentrificação, ela é um movimento que empurra as pessoas para as margens, pessoas pobres, pessoas negras, minorias sociais. E aí, bom, no caso do Brasil, a história da gentrificação é uma história do pós-abolição, assim, né? Porque aí as pessoas negras que foram libertas, elas foram para as ruas e não tinham interesse de que elas fossem empregadas. A gente tá rolando uma obra agora, então provavelmente vocês vão ouvir um barulho de obra. Mas vê se... Me avisa, por favor, se dá pra ouvir, mesmo assim, se dá pra me ouvir falando. Enfim, voltando aqui. Gente, tá dando pra me ouvir mesmo com a obra? Meu Deus do céu. Beleza, então eu vou continuar. Tá, o que acontece? Tem o movimento de abolição, e aí quando essas pessoas negras vão pras ruas, elas não têm onde morar, e aí elas começam a ocupar lugares que ninguém queria ocupar naquela época. Tem alguns lugares que as pessoas vão ocupar os cortiços, tem outros lugares que as pessoas começam a ocupar os morros, que são os lugares mais afastados do centro, e aí nesses lugares não tem saneamento básico, não tem acesso a muitas coisas. E aí, tá bom, agradecida. E aí, bom, começa a surgir a margem, né? As margens da cidade, que é esse movimento que as pessoas são empurradas para essa margem porque elas não podem mais ocupar os centros, porque o modo de vida do centro não comporta mais essas pessoas. Tá. E aí, isso é um contexto do Brasil pós-abolição. Mas e aí, como é que a gentrificação acontece nos dias de hoje? Gente, eu tô olhando pra cá porque eu anotei uns tópicos no PC. Atualmente, a gentrificação ela aparece de um jeito velado, um jeito inocente, porque o governo aprova uma reforma num bairro, uma revitalização num bairro, por exemplo. Então, aquele bairro vai ser asfaltado, aquele bairro vai ter uma iluminação melhor, aquele bairro vai ter uma praça, vai ter mais transportes públicos. E aí, o que acontece? Uma classe burguesa começa a se interessar por esse espaço. Seja por exemplo, quando rolou as Olimpíadas, que eles construíram coisas novas nos espaços, os espaços passaram a ser ocupados. Ou quando tem um centro histórico num bairro que é um centro histórico super esquecido, e aí surge o interesse de fazer com que o turismo comece a rolar naquele centro histórico, e aí rola uma revitalização. E aí o que acontece com essa revitalização? Nos bairros começam a ter comércios que cobram mais caro para as pessoas ocuparem aquele espaço, os mercados, enfim, as lojas, tudo começa a ficar mais caro. E também a moradia começa a ficar mais cara, então os aluguéis começam a ficar mais caros, as imobiliárias começam a se interessar a construir prédios naqueles lugares. E uma coisa interessante, entre aspas, né, sobre a gentrificação, é que a gentrificação sempre acontece quando pessoas burguesas se interessam por um espaço.
E aí o governo meio que apoia, né? Eles apoiam e fica bonito pro governo, porque se você tem um projeto de revitalização de um bairro, isso é uma boa gestão. Mas às vezes pode acontecer dessa revitalização gerar um afastamento dos moradores originais daquele bairro, justamente porque as coisas ficaram mais caras, né? E aí, bom, também tem uma coisa que chama agente de gentrificação. O que é um agente de gentrificação? É uma pessoa que tem uma condição financeira melhor e ela começa a ocupar um espaço que até então era ocupado só por pessoas pobres, pessoas negras. Por exemplo, uma pessoa branca, rica, começa a ir num barzinho de bairro ou começa a frequentar algum evento de periferia porque achou interessante. E aí o que acontece? Os comerciantes daquele lugar começam a aumentar o preço das coisas. A cerveja fica mais cara, tudo começa a ficar mais caro. Essa pessoa que tem mais grana e que começa a ocupar esse espaço, ela não vê problema em pagar mais caro por esses serviços. E aí, esses serviços começam a ficar cada vez mais caros ainda. Aí entra uma cerveja artesanal, aí entra... Enfim. E aí, Samuca, tudo bem? Começa a vender cerveja artesanal e todas essas coisas. E aí as pessoas que frequentavam aquele lugar até então, elas não têm mais condições financeiras de continuar frequentando aquele lugar. E aí também pode acontecer, por exemplo, de ter vários bares naquele local, e aí um bar começa a vender cerveja artesanal, e aí os outros bares não se adequam, né, a essas cervejas artesanais, e as pessoas de classe média, porque uma pessoa de classe média que começa a ocupar um lugar, ela começa a chamar outras pessoas. E aí começa um monte de gente de classe média ocupando o mesmo lugar, e aí consumindo todas essas coisas caras, e aí esse comerciante que vendia coisa barata, ele não consegue mais dar conta da demanda daquele lugar, né? Dos aluguéis também que começam a aumentar. E aí isso é um agente de gentrificação, que é uma pessoa burguesa que começa a ocupar um lugar que originalmente ele não ocupava, e aí as coisas começam a ficar caras lá. Enfim, é isso. E aí, gente, tem alguma dúvida sobre gentrificação? Quem chegou atrasado aí? Vou esperar um pouquinho pra ver se vocês têm alguma dúvida. Se não tiver, tá suave, eu vou continuar. Ah, gente, eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante. O que acontece nesses espaços de gentrificação? As pessoas negras começam a ser tratadas mal nesses espaços. Por exemplo, num bairro rico, num bairro burguês, onde tem, sei lá, um supermercado, provavelmente uma pessoa negra que for frequentar esse supermercado, ela vai ser maltratada, mesmo sendo uma pessoa que tem uma condição financeira melhor. E isso é muito louco, né? Porque as pessoas negras, elas sempre estão na margem, independente da condição financeira delas. Então você pode ser um preto rico que vai ser maltratado nesses espaços. Inclusive, tem o caso do, como ele se chama, João Alberto, né? Que foi um homem que foi assassinado no Carrefour de Porto Alegre. E, bom, isso é um caso muito explícito de segregação racial, assim, na nossa sociedade moderna. Tipo, a segregação racial, ela acontece, ela é presente, tá. Ô, Samuel, que eu só expliquei o significado da palavra gentrificação, que significa gentry, eu acho, que é uma palavra em inglês que significa pessoas ricas. E gentrificação é quando pessoas ricas começam a ocupar um espaço e tudo começa a ficar caro nesse espaço, expulsando a população original, que geralmente é uma população periférica, né? E antes disso, né, no pós-abolição, que as pessoas foram empurradas para as margens, né? Então, é isso. Às vezes também é um lugar que só tem uma visão privilegiada. Tipo, isso tá acontecendo muito atualmente, né? Tipo, tem alguma favela que tem uma visão muito boa da cidade. E aí a galera rica começa a ocupar a favela porque quer ter essa visão. E aí os aluguéis começam a ficar muito caros. E aí a galera pobre vai tendo que procurar outros lugares. Enfim, para entender melhor esse processo,
eu trouxe uma escritora brasileira que chama Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher de Minas Gerais, que viveu no Brasil nos anos 60, e ela estudou até a segunda série, e ela foi para São Paulo nos anos 60 com a intenção de conseguir melhores condições de emprego e tal. E aí ela trabalhava num lugar, só que ela acabou engravidando. E aí o que acontece? Ela é demitida e ela vai morar na rua, a Carolina. E aí ela começa a catar papel, começa a catar papelão. E nessa época em São Paulo, nos anos 60, estava acontecendo um projeto de gentrificação, porque o projeto de gentrificação, ele faz parte de um projeto da exterminação da população negra, assim, e do abandono da população negra, que é colocar a gente num lugar que a gente não vai ter acesso à saúde, a gente não vai ter acesso a uma educação de qualidade, a gente não vai conseguir acessar o centro da cidade. O que rola muito também nesse projeto de gentrificação é ter pouco transporte público em espaços que tem uma população muito grande. Então, tipo, bairros nobres ou centro da cidade tem uma circulação muito grande de ônibus ou de metrô, enfim. E aí, nos bairros periféricos, esse número diminui. Só que, às vezes, os moradores dos bairros periféricos são em número maior do que o do centro. E isso não faz muito sentido, porque é a classe trabalhadora, né? É a classe que precisa de transporte para chegar até o centro e tal. E isso é proposital, é para afastar as pessoas, é para os bairros periféricos ficarem mais fechados entre si e não acessarem o centro da cidade, né? Que é um espaço embranquecido. Ou seja, uma segregação, né? Mas voltando aí na Carolina. Bom, a Carolina, né, tava lá em São Paulo, começou a morar na rua. E aí, nessa época, tinha um projeto em São Paulo, nos anos 60, de botar todos os moradores de rua numa favela chamada Carindé. Favela do Carindé. E aí, é nesse movimento que surge o livro da Carolina Maria de Jesus, que se chama Quarto de Despejo. Por quê? O Quarto de Despejo é um diário. Tá acontecendo agora no São Pedro. O São Pedro, ele é um bairro próximo da universidade, mas que... em Juiz de Fora, né? Aqui em Juiz de Fora. Ele é um bairro da universidade que começou muitos universitários com grana começaram a ocupar o bairro, e aí a galera da periferia começou a ter que subir mais, ter que ir para outros bairros, porque o aluguel tá ficando muito caro aqui, em alguns lugares. Ou então os universitários que têm menos grana, eles vão morar mais afastados da universidade, tipo, ainda no bairro São Pedro, mas mais afastado, que é o meu caso também, que eu moro num morro afastado da faculdade, mas que ainda assim dá pra ir a pé até lá, né? Enfim. É um crescimento... É isso mesmo, mãe. Agradecida. E aí, a Carolina Maria de Jesus, ela gosta muito de ler e ela é, de certa forma, autodidata, né? Porque ela só fez até a segunda série. E ela começa a escrever esse livro que se chama Quarto de Despejo, que de fato é o quarto de despejo, né? A favela do Carindé, que é esse lugar onde todas as pessoas que eram moradoras de rua foram jogadas. E aí esse diário, ela fala sobre o dia a dia dela. Só que o que acontece? Ela tem uma visão muito poética e crítica das coisas. Ela escreve muito bem, tipo, ela é uma ótima escritora, ela tem uma visão linda sobre as coisas. Bom, enfim, eu queria passar sobre a Carolina Maria porque é interessante para entender a gentrificação. E caso vocês queiram saber mais sobre ela, é bom ler o livro Quarto de Despejo. Dá pra dar uma choradinha, assim, claro, você vai chorar um pouquinho, mas é um livro muito bom, assim, pra entender as coisas. E, enfim. Bom, a Carolina, ela passa a ser uma das maiores escritoras brasileiras. Hoje em dia, ela é conhecida como uma das maiores escritoras do Brasil, justamente por causa dessa crítica e dessa visão poética que ela tem das coisas. E, bom, eu acho que quando a gente fala de Carolina, a gente pode cair num lugar que não é um lugar bom, que é o lugar da meritocracia, né? Como se
se você se esforçasse muito, você vai conseguir chegar lá e tal. E não era bem assim, né? A Carolina fala muito isso, ela conta as dificuldades que ela teve em ser uma mulher de periferia que escrevia muito bem, mas que na época não conseguia apoio das escritoras para publicar o livro dela. E bom, hoje em dia a gente sabe que ela é uma das maiores escritoras, então assim, isso é muito louco, né, de pensar que uma pessoa tão inteligente e que tem uma potência tão grande, ela foi tão desvalorizada na época dela. E mesmo quando ela conseguiu publicar o livro, ainda assim os escritores da época criticavam muito ela, criticavam muito a escrita dela, deslegitimavam ela, falavam que não era ela que tinha escrito, que era um jornalista que tinha ajudado ela, e todas essas coisas, né, pra diminuir essa mulher negra. Bom, ela tem um poema que é do Quarto de Despejo, que ela fala assim: não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que sempre fui escritora, mas que tinha dificuldade de encontrar uma editora. E é isso, é a Carolina Maria de Jesus no Quarto de Despejo. Gente, bom, apesar de tudo, todos esses rolês que a Carolina passou, ela deixou um legado muito bonito pra gente, né? Ela construiu um caminho muito bonito pra gente dar continuidade, né? E, bom, eu fico pensando muito nisso, é até uma coisa que eu tava conversando com a Renata, assim, esses dias, como a gente é o sonho das nossas ancestrais, assim. Como a gente, apesar de várias coisas, vários entraves que a gente vive, assim, vários desafios, a gente tá vivendo em condições melhores do que essas mulheres viveram naquela época, né? E eu acho que isso vem com uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de não deixar esses saberes morrerem. Então, se vocês lerem Carolina, gente, divulguem Carolina, sabe? Conversem sobre gentrificação, porque é uma coisa que é importante de passar pra frente, né? Bom, é assim que se forma o marginal no Brasil, né? O marginal, ele é um ser que vive à margem da sociedade. E, bom, quando a gente fala de margem, a gente não tá falando só da margem física, né? Que é a periferia. A gente também pode falar da margem dos saberes, a margem, enfim. A gente é colocado na margem de vários lugares, né? Então, autores negros, eles são apagados. Quando a gente ocupa um espaço que até então era embranquecido, por exemplo, a inserção de pessoas negras e pessoas periféricas na universidade, faz com que essas pessoas sejam deslegitimadas, né? Muitas vezes questionarem se você é mesmo inteligente, se você realmente merece estar nesse espaço, né? Se você é realmente uma pessoa inteligente. Então você tem que estar o tempo todo se provando, né? Quando você ocupa esses espaços. E isso também é uma segregação racial, né? Moderna. É mais uma forma de segregação racial. E, bom, como é que a gentrificação se relaciona com a arte, né? É isso, sabe? A gente chega nos espaços elitistas e a gente é deslegitimado. Às vezes o material é muito caro. Então, quando o jovem negro e periférico ele consegue acessar esse lugar, ele também se depara com muitas dificuldades, né? Eu acho que uma das primeiras dificuldades, assim, principalmente no curso de artes, é um material extremamente caro quando você entra, assim. E aí, quando eu entrei no curso de artes, eu entrei com outros alunos negros e periféricos, e a gente dividiu o material, a gente começou a desenvolver algumas estratégias pra gente se apoiar e pra gente continuar os nossos estudos, né? Mas é muito comum que pessoas negras demorem mais para se formar, porque é uma galera que vai precisar trabalhar e estudar sim, seja se você tiver uma condição financeira que não permite que você, enfim, né, que você só estude. Ou você vai trabalhar por fora, ou você vai ser bolsista da universidade, que é uma política boa pra gente, mas que acaba que, né, a gente acaba atrasando um pouquinho, porque a gente tem que se dedicar a todas essas questões, né? Enfim. E ainda existe o cânone das artes, né? Que é esse espaço das belas artes, que bom, um bom artista é o artista que pinta a óleo num quadro
de tecido, é a pessoa que faz escultura, que faz. Enfim, é uma pessoa que tem acesso a materiais caros e que sabe muito bem manusear esses materiais. E a gente sabe que isso não é a realidade de muitos jovens artistas, né? E aí eu quero falar sobre outra pessoa negra que é importante, que é uma referência. Mas vocês têm alguma dúvida? Gente, podem escrever as dúvidas nos comentários, porque aí eu vou comentando, tá bom? É estranho, porque parece que eu tô falando sozinha. Mas tudo bem. Tá, vou falar do Basquiat. Por que eu vou falar do Basquiat? Porque o Basquiat, eu acho que ele é uma representação importante, né, de um jovem negro que ocupou as galerias e que não necessariamente se encaixava no cânone das artes, né? Bom, nos anos 70, o Basquiat, ele era um jovem pichador e ele pichava Samo, S-A-M-O, que é Same Old Shit, que significa a mesma merda de sempre. E ele pichava nas galerias, ele pichava nos museus, ele pichava nos cafés, ele pichava nos lugares que a burguesia da época ocupava. E aí. Tá. E aí. Bom, nessa época também, nos anos 70, o Basquiat teve até uma certa sorte, assim. Não sei se é bem sorte, né? Mas a galera a burguesia, mais uma vez, estava se interessando por grafite. Era um momento que eles estavam querendo se apropriar do grafite, que o grafite estava interessante, questionar esse lugar da arte e tal. E aí, o Basquiat, ele foi convidado para expor, porque ele era um cara que também pintava, né? Ele foi convidado para expor numa exposição que chamava New York New Wave, que era um cara que queria misturar, tipo, música e arte nas galerias, porque os museus estavam ficando meio assim, sabe? As pessoas não estavam vendo mais graça em museus, as pessoas estavam achando mais interessante ocupar as galerias. E aí a galeria, ela tem uma abertura para novas propostas, né? E aí nessa época tinha os novos artistas, e aí o Basquiat foi um dos convidados. Peraí que eu vou beber um pouquinho d'água. Bom, aí o Basquiat, ele pinta um quadro chamado Lua Cadillac. E aí, o que é importante nesse quadro? Ele assina Same Old Shit no quadro que foi aceito para ser exposto na galeria, que é um dos quadros de uma série que ele tem, enfim. E aí, ele risca essa assinatura porque ele tá fechando um ciclo. Então, ele não é mais só um artista que picha nas ruas. Agora, ele é também um artista que expõe nas galerias. E já existia um burburinho de quem era esse Seymour, né, que sempre pichava nesses lugares específicos. E aí, quando a galera descobriu que o cara que pichava na rua era o mesmo cara que eles estavam admirando na galeria, isso foi assim, sabe? Foi um choque pra burguesia da época. Até porque rolavam umas críticas. Até hoje em dia rola, né? A galera vê umas pichações na rua e critica, e às vezes os mesmos artistas que você admira podem ser pichadores. E aí, enfim, ele questiona esse lugar da arte, né? E eu acho brabo, eu acho muito brabo isso. Ele tem uma visão muito fina das coisas. Bom, e aí o Basquiat, para além disso, ele também pintava portas de madeira, ele pintava com o que estava dado, com materiais que ele tinha acesso ali, ele não pintava só quadros. Isso também é interessante porque isso também questiona em qual é o lugar da arte, e isso também diz respeito a uma linguagem que é própria da gambiarra, que é a nossa linguagem, porque geralmente a gente não tem muito acesso às coisas, então já que eu não tenho acesso, eu vou dar um jeito, e é isso aí. Bom, tem uma pintura dele também que ficou muito conhecida porque ele pintou um frigorífico. E aí ele vendeu esse frigorífico, a galera burguesa pirava com as coisas que o Basquiat pintava, que era uma coisa que não era um questionamento pra galera da rua, assim. Que era comum, né? Era um lugar comum. Pô, você vai pichar a porta, você vai pintar um tapume, sacou?
isso era uma coisa que só pra galera burguesa era um choque, assim, sabe? Um questionamento, uma fruição, enfim. Mas uma coisa que acontece com o Basquiat, que não é uma coisa muito legal, é que o Basquiat ele foi muito fetichizado, né? Então, a imagem do Basquiat, ela foi tão vendida quanto as obras. E isso é muito louco, né? Porque, tipo, como ele era minoria, eu acho que esse é o problema das pessoas negras ocuparem sozinhas um espaço, assim. Porque você tá meio que à mercê do que aquela galera branca que te colocou lá, ou que vai estar lá junto contigo, vai, sei lá, vai fazer com que você pareça, sabe? Tipo, eu acho isso muito louco, assim, as imagens do Basquiat ser tão vendidas quanto as obras dele, porque é como se ele fosse um objeto também. É como se ele fosse tão objeto quanto o quadro dele, sabe? E, bom, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente quer ocupar um espaço que até então não era ocupado por pessoas negras, pra gente não ocupar sozinho, né? Mas isso não depende só da gente, né? Mas até onde a gente puder fazer a nossa parte, né? Se apoiar pra gente chegar lá juntos, é uma boa. Bom, gente, é isso. Sobre o Basquiat. A minha mãe falou, eles querem roubar-tilhar e depois falarem que foi ideia dele, assim. É isso que rola na apropriação cultural, né? A galera vê uma poética e quer roubar a poética e tomar ela pra si, né? E isso é muito complicado, gente, porque, por exemplo, quando você é um artista negro que vem, por exemplo, que se propõe a pintar, mesmo tendo pouca grana, mesmo não tendo muito material, e aí mesmo assim você consegue desenvolver uma poética, é muito desonesto quando uma pessoa branca, uma pessoa que tem mais grana, uma pessoa privilegiada, simplesmente pega o seu trabalho e copia, porque ela ocupa um espaço em que ela vai ter mais visibilidade, ela vai ter mais oportunidade de emprego. Então, quando essa pessoa branca ela tá copiando a sua poética, ela tá roubando o seu espaço, sabe? Ela tá tirando a possibilidade de você chegar em algum lugar com a sua poética, sabe? Isso é uma coisa injusta, né? Isso é injusto. Bom, eu falei isso tudo, gente, porque a minha proposta para Janelas Abertas é essa proposta de gambiarra, né? Essa tecnologia ancestral aí desenvolvida por nós há anos, que é aprender a se virar com o que tá dado e não parar de produzir por causa das doideiras que a gente passa, das coisas, dos desafios que estão dados, né? E, bom, isso é importante não romantizar, sabe? Não romantizar esse processo. Tipo, ter consciência de que desenvolver essas estratégias é porque a gente não tem grana, sabe? É porque a gente não é apoiado, geralmente. Porque a gente. Enfim, tem muitos artistas negros, jovens, de periferia, que não tem muita grana para produzir. Então, eu não quero de nenhuma forma que isso seja romantizado, sabe? Como, é legal, isso é cool e tal, isso é uma onda artística. Não, não é nada disso. Isso é estratégia, que eu tô compartilhando algumas coisas que eu aprendi, assim, e com a ideia de criar uma rede para que a gente se apoie, sabe? Pra gente compartilhar ideias, pra gente, enfim, conseguir pintar, conseguir produzir artisticamente, né? Bom, é isso, gente. Eu acho que eu já falei tudo. Eu fiz uma caixinha de perguntas nos meus stories e eu vou responder essas perguntas também aqui na live, que é finalmente, né, passando as gambiarra pra galera. Mas aí, enfim, mais uma vez eu pergunto se alguém tiver alguma dúvida pra deixar no comentário, porque eu vou começar a responder as perguntas dos stories. Bom, eu vou começar a responder as perguntas, então. A Laís, ela pediu para falar um pouco sobre técnica, bagagem subjetiva e como conseguir um estilo próprio. Bom, ela tá falando sobre
é poética, né? Gente, quando eu fazia aula de dança, eu fazia aula de dança num projeto aqui da cidade que se chama Gente Primeiro Lugar. E depois eu também fiz dança com o Remil, que eu sou muito grata a eles, porque foi o primeiro lugar que um professor falou que eu podia ser artista. E isso foi muito importante porque, pô, era um cara preto, sabe? Que é o Miranda. E aí, dentre outros professores que eu tive acesso nesse projeto também, e no Remil, né? E, bom, aí o Miranda, ele falava pra gente assim, que quando a gente dançava no palco, que as pessoas gostavam, porque muita coisa que tava na nossa dança, ela vinha da nossa subjetividade, né? Por exemplo, nós éramos alunos que andávamos muito a pé, tipo, eu lembro que na época eu estudava numa escola do centro e ainda fazia aula no projeto depois, então, e o projeto era no Mano Honório, que é um bairro aqui, e onde eu estudava era no centro da cidade. Então, muitas vezes eu ia a pé do centro até o Mano Honório, depois do Mano Honório até o meu bairro. A gente andava muito a pé. E o Miranda falava que isso era uma coisa que somava na nossa dança. Era como se todas essas coisas cotidianas, todos os costumes que a gente tinha, corporal, tudo, a forma que a gente se colocava no mundo, tudo isso reverberava de alguma forma na nossa dança, sacou? E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi com Miranda, e eu acredito que é uma coisa que é das expressões artísticas, assim. Então, todas as suas vivências, elas são coisas que vão aparecer na sua produção artística, sacou? Seja alguma coisa que você lembra, seja alguma coisa que você estuda. E pode ser qualquer coisa que você estuda. Você pode estudar matemática e aquilo entrar na sua produção artística, seja ela qual for. E eu acho que é isso que é a poética, sacou? São as suas vivências que influenciam na sua produção. E não o contrário, não é você que dita o que vai ser. É a sua própria bagagem que vai ditar o que vai aparecer na sua arte, né? E aí, bom, isso é uma visão muito pessoal minha, sacou? Mas, tipo. E uma coisa que eu aprendi também, né? Bom, e eu acho que é isso que fala sobre poética, sobre subjetividade. Agora, como conseguir um estilo próprio é muito treino. Tipo, quando eu comecei a pintar, eu pintava com uma aquarela escolar que eu tinha aqui. E aí, eu tenho ela até hoje, velho. E aí, eu trouxe a aquarelinha pra mostrar. E aí, essa aquarela aqui escolar. E aí, eu comecei a pintar a série Ancestrais. E também comecei a ganhar material de amigo, assim. Então, o legal é você fazer amizade com pessoas que também queiram começar a pintar. Ou pessoas que já são artistas. Uma galera que tem grana, uma galera que não tem grana, pra vocês dividirem material ou pra vocês trocarem material. E aí, nessa, eu acabei ganhando um giz pastel. E aí, eu descobri que eu gostava muito de giz pastel. Tipo, uma coisa que provavelmente eu não teria comprado e nem pensado em comprar, que foi algo que eu ganhei, assim, de uma professora muito querida. E aí, eu comecei a treinar, e aí surgiu a série Ancestrais, que era só o que eu tava sentindo naquele momento, e aí eu riscava, sabe? E aí, às vezes, eu tava estressada, eu tava chateada, qualquer coisa, e aí eu fazia, tipo, uns desenhos, assim, sacou? Tipo, uns rostos e tal. E aí, com a aquarela, eu fazia, era a mesma coisa, era o mesmo processo, tipo, de sonhos, de coisas que eu tava pensando naquele momento. E uma dica boa é você anotar. Toda vez que você tiver uma ideia, anota essa ideia. E, se possível, fazer assim que a ideia veio, sacou? Porque eu acho que quando a ideia tá mais fresca, ela empolga, sabe? Pelo menos o meu processo é assim. Quando eu tô muito empolgada, eu já vou logo e já vou pintar. E isso é confuso, porque às vezes é de madrugada, assim, de madrugada eu tive alguma ideia e aí eu vou e começo a fazer e tal. Acaba que é o melhor horário pra mim, assim. E eu acho que é isso. É treinar bastante e não ficar preso num estilo só, sabe? Tipo, eu descobri que eu sempre ponho o pontinho tal no lugar tal, vou fazer isso pra sempre. Sei lá, eu acho que não necessariamente, sabe? Eu acho que você pode
se propor a experimentar novos materiais, experimentar traços que você sentiu vontade de fazer naquele momento, sabe? Eu acho que isso é legal, isso é divertido, é um processo bom. E, bom, a Isabelle e a Camila pediu dicas de materiais baratos para quem tá começando. Então, gente, depende muito do que você quer fazer, sabe? Eu acho que qualquer material é válido, assim. Bom, você pode pegar revista, recortar e colar pra ver no que sai, sabe? Você pode, se você tem aquarela, pintar com aquarela. Se você tem lápis de colorir, pintar com lápis de colorir. O Samuel tinha até perguntado sobre tinta natural. E, tipo, tem uma mina no Instagram que chama Egrégora e Cura. E nesse arroba, que é uma mina preta, ela ensina a fazer tinta natural. Eu nunca fiz, mas eu acho que é uma boa também, caso você queira começar a testar e não quer comprar material. Às vezes uma coisa que você tem em casa já pode, né, tipo uma beterraba, ou se você tem terra, pode virar tinta também. E aí uma outra dica também é, tipo, se você quer começar a pintar mesmo com tinta, a minha dica é que você compre as cores primárias, sacou? Então você vai comprar, tipo, o amarelo, o ciano e o magenta. E aí essas três cores, elas viram todas as cores. Então, é você pegar, ver o círculo cromático bonitinho, ou você ir testando mesmo. Pegar as duas cores, vou misturar essas cores, vou vendo que cor que vai dar, sabe? E aí ir explorando. E aí, se você quiser de fato começar a explorar um material novo, a minha dica, principalmente para tinta, que é caro, é comprar os tubinhos menores, assim. Porque aí, se você não gostar do material, pelo menos você não, né, não gastou uma grana com o negócio. E aí, se você gostar do material, você pode comprar os tubos maiores, né? Juntar uma grana ou juntar com os amigos, enfim. E aí, enfim, gente, a tinta acrílica tá muito cara, realmente. Chorando na linguagem da artista. Mas aí é isso, nós vai trabalhando e vai comprando as tintas. Foda. Enfim. E tá. A Camila também pediu pra falar sobre o meu processo criativo. E geralmente eu vou no Pinterest e vejo. E eu gosto muito de ouvir música, então acaba que as músicas que eu escuto influenciam muito nos meus desenhos. E aí eu tenho algumas épocas, assim, tipo, tem época que eu tô gostando muito de rock. E aí eu vou ouvir muito rock, muito rock. E aí agora, tipo, eu tava numa muito de ouvir o Jimi Hendrix. Aí eu descobri as capas dos álbuns do Jimi Hendrix. E comecei a unir essas referências no Pinterest e criar, sabe? Mas eu acho que é importante não copiar, uma coisa muito importante. E eu acho que é melhor você ver referências de imagem do que de outros artistas, sacou? Porque eu acho que pode acabar influenciando. Mas enfim, ou então você pode trocar com outros artistas também, vocês criarem coisas juntos e tal. Mas aí acaba que a música guia muito o meu processo. Tipo, e cores, né? Porque eu sempre gostei muito de cores, então acaba que todos os desenhos eu coloco muita cor, coloco o máximo de cor possível, assim. E tem uma coisa que chama opostos complementares no círculo cromático, que são cores opostas, mas que elas combinam. Então, se você procurar aí os opostos complementares, é legal brincar com essas cores, né? Bom, é isso. Não lembro, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa anotada. Eu acho que é isso, gente. Fechou, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. E caso vocês queiram falar mais alguma coisa, porque eu já vou encaminhando pro final.
Bom, então é isso. Fechou. Boa noite pra nós, bom final de semana. Bom fim de ano, né, pra gente. Espero que ano que vem seja melhor do que foi esse ano, né? Sem corona, vacinadas. Espera, assim espera. E, gente, conversem com seus amigos, passem os saberes pra frente. Leiam Carolina Maria de Jesus. Vejam as obras do Basquiat. E é isso. Agradeço todo mundo que assistiu. Sim, a gentrificação é tão orquestrada que faziam até leis. Sim, faziam leis e fazem leis até hoje, assim. Até hoje existe um esquema para que a gentrificação continue acontecendo, assim. É muito bizarro. Sim, e aí eles começaram a criminalizar muitas coisas da expressão da população negra, assim. Então é isso, mãe. Agradeço também. E vou desligar, tá bom? Boa noite e até mais. A gente se vê no futuro próximo.